Olá pessoal, boa noite. Professor Fernando falando aqui de casa ainda, agora já é noite. Espero que vocês estejam bem. A gente precisa retomar os nossos estudos sobre a sociologia, né? Vocês estão ainda em primeira série, é bastante introdutório, não podemos perder o pique. O período que a gente vem enfrentando é um pouco assustador, né? Mas temos que enfrentar, não há outra saída possível a não ser projetarmos algo para diante. Então, essa primeira aula aqui, que vai ser gravada, né? Vocês vão contar só com o áudio. Por isso até coloquei uma foto para que vocês se lembrem, né? Do professor de sociologia. E eu vou fazer uma revisão geral, assim, daquilo que a gente já viu nas nossas 3 ou 4 aulas. Eu acho que foram 3 aulas até carnaval e depois retomamos mais uma e aí as coisas já pararam, né, de acontecer por conta da infecção. Então vou fazer uma revisão bem geral, bem rápida e passando por 2 teóricos que na verdade vocês ainda não viram na aula expositiva presencial, né, que é o Weber e o Marx. Nós falamos um pouquinho nas aulas sobre o Auguste Comte, sobre o surgimento da sociologia, falamos um pouquinho do Durkheim também, que é um primeiro sociólogo, e hoje eu consigo estender além do Durkheim, falar um pouquinho do Weber e um pouquinho do Marx. E depois, aí sim, a gente vai falando nas outras aulas, né, pormenorizadamente de cada um desses autores e depois os temas que são do livro didático de vocês, entre eles a estrutura social, a estratificação. Então vamos para a nossa aula, prestem atenção. É bom que você esteja com a caneta, o caderno, as anotações, né? E vamos lá. Primeira coisa, né? Coloquei aqui como surgimento da física social, e depois vocês vão entender por que mais lá para frente. Mas a sociologia ela se ocupa da tentativa de entender como se dão, né, as relações sociais no capitalismo. Se pudéssemos resumir assim em uma única passagem, em um único aforismo, o objeto de estudo da sociologia são as relações sociais no capitalismo. Esse capitalismo, esse modelo de produção que a gente vive hoje, que parece que é natural, inclusive, na verdade ele é historicamente construído, criado, né, desenvolvido. Ele é produto da crise ou da destruição do período anterior, que é o período feudal, a Idade Média, alta e baixa, a crise dessa Idade Média. Aí nós temos as grandes navegações, a peste negra, né, que também dizimou boa parte da Europa na época, com febre intensa. E junto com a crise desse mundo feudal, 3 coisas vão acontecer. Você tem 2 delas aí, ó, no seu slide. A Revolução Científica Moderna, de século XVI. Eu estou falando aqui da invenção do microscópio, estou falando do Nicolau Copérnico, da ideia e da Revolução Copernicana, a ideia heliocêntrica de organização do espaço. E estou falando de Newton, de Galileu, né, desses cientistas matemáticos famosos e como que a humanidade se desenvolve a passos muito largos assim, né? A partir do século XVII, o século da Revolução Científica Moderna. Mas algumas coisas já aconteciam anteriores a esse século. Por exemplo, a vida nas fábricas começava a acontecer. As pessoas não viviam mais tão somente do campo, naquilo que chamamos de feudo, elas fugiam para as cidades, né? Um fenômeno chamado de êxodo rural, e nas cidades acabavam indo trabalhar principalmente na atividade de comércio, mas também para abastecer esse comércio era necessária a produção de mercadorias. Então as fabriquetas começam a surgir e as pessoas que fogem dessa vida rural assim acabam vendendo sua força de trabalho em troca de um salário, né, para trabalharem nessas fábricas produzindo algumas mercadorias. Portanto, junto com essa revolução científica moderna e a crise do mundo feudal, uma outra revolução começa a acontecer, né, já está em andamento, que nós chamamos de revolução industrial. Além de tudo isso, temos uma terceira revolução, que é a Revolução Francesa,
de fins do século XVIII, e ali alguns ideais que inclusive a gente experimenta até os dias de hoje, entre eles o ideal ou o valor, né, da liberdade. Então, o modelo de produção capitalista, ele surge, se desenvolve, se consolida a partir desses três movimentos, né? Ou quatro, como quiserem: crise do mundo feudal, a Revolução Industrial, a Revolução Científica de século XVII e a Revolução Francesa de fins de século XVIII. O modelo de produção fundamentado na lógica da mercadoria é fruto dessas três revoluções, desse movimento histórico importante. Aí eu defino o modelo de produção capitalista no slide, ó, é a lógica, ela tem uma lógica própria de funcionamento, né, que é a partir da produção de mercadorias. Nós produzimos a mercadoria a partir da exploração do trabalho assalariado livre. E nós produzimos mercadorias a partir da exploração do trabalho assalariado livre, com vistas e temos como finalidade o lucro, que vocês estão vendo aí no finalzinho, na última linha do slide, apesar de não ter linhas, né? Não é pautado. Mas vejam então, eu produzo mercadorias a partir da exploração do trabalho de alguém com vistas ao lucro. O livre está destacado em caixa alta porque a ideia de liberdade, assim, de um trabalho livre no capitalismo, não quer dizer que é porque ele não é mais escravo ou servil, mas porque os trabalhadores se livre associam aos seus empregadores. Obviamente, desde que esses empregadores tenham a necessidade do trabalho, né, desses operários, desses proletários, esses trabalhadores fabris. Como hoje, né? Vocês têm assistido aí, né? Uma rede importante de hambúrgueres acabou de demitir 600 funcionários. Não precisa deles no momento. Quando precisar, esses trabalhadores vão se livre e associar aos seus empregadores, né? Mas fica nítido o lado que constitui assim uma certa hierarquia, né? Um certo poder, né? Um lado que é mais forte. Seguindo. Então tem a definição aqui, vamos agilizar um pouquinho. A nossa aula ela tem um tempo mais curto do que a aula presencial, e assim que fizermos uma aula ao vivo mesmo, aí sim ela vai ter entre 40 e 45 minutos. Mas o objeto de estudo da sociologia, então, são as relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si em determinado modelo de produção, né, que é o capitalismo, e suas instituições. Por exemplo, eu já falei isso muito em sala, a família, a escola, a religião, né? E também os conflitos e as formas de cooperação geradas através dessas relações. Eu digo para vocês, mas mais ainda na segunda série, na terceira, e de cursinho também, né, que nós cooperamos porque nós precisamos do outro, né? Pelo menos de início. Essa ideia de que a gente coopera porque se coloca no lugar do outro e tal, não é bem assim. Na sociologia ela não encara muito dessa forma. Porque, inclusive, nós poderíamos não, se pudéssemos não cooperar, talvez o fizéssemos, né? Mas a gente coopera porque precisa do outro, precisa da ajuda do outro. E aí coloquei algumas imagens, né? Uma teia de relações que vocês estão vendo em uma das imagens, a imagem de cima aí, né? Os menininhos se relacionando entre eles, os grupos, o grupo verde, o alaranjado, né? O vermelho, e esses grupos também se relacionam com os outros, entre os outros grupos. Esse é o objeto de estudo da sociologia. Vejam que não aparece nenhum rapazinho ali isoladamente. A sociologia ela não se ocupa do indivíduo. Esse indivíduo ele estabelece relações com outro indivíduo e aí a sociologia tenta entender que relações são essas. Por que ele age de um jeito e não de outro? A foto de baixo, um grupo de operários em século XIX, né, de homens, um ou outro adolescente. E a ideia de que esses operários constituem aquilo que eu estou chamando aqui de novo homem,
e que vão ocupar, né, vão agir ali, vão se relacionar e também em um novo mundo. O novo homem é o homem industrial, o novo mundo é o mundo industrial. Uma sociedade extremamente complexa, cheia de uma infinidade de profissões e relações, né? E a gente é, vai se relacionando, vai se desenvolvendo nela. A forma com que a gente se relaciona interessa a sociologia. Próximo. Aí aparece a figura desse primeiro senhor, que é o Auguste Comte. O Comte nasce em 1798 e vive até 1857. Ele foi um filósofo político, então ele não é um sociólogo ainda, mas ele usa pela primeira vez a expressão sociologia, o que vai fazer a sociologia de algo, em um texto de 1834 chamado Curso de Filosofia Positiva. Ele era um curso para advogados, né, para homens que cursavam advocacia. E lá ele desenvolve essa doutrina aqui que ficou conhecida como positivismo. O positivismo é a crença na ciência, e aí ele desenvolve aqui aquilo que a gente entende como lei dos três estágios, e se remete a um estágio de desenvolvimento humano lá dos gregos, que era muito politeísta, as forças sobrenaturais, as explicações mitológicas. Ele diz, olha, isso daí não dá mais. Aí na Idade Média também, uma crença assim em um Deus cristão, católico, a tentativa de comprovar a existência desse Deus, né, e da alma, um plano sobrenatural, um plano natural, uma coisa metafísica. Ele também disse que isso aí precisa ser ultrapassado, e aí vocês veem o destaque no terceiro estágio de desenvolvimento humano, que é o positivo científico, que é a França a qual ele vivia na época ali, né? O espelho para o mundo. Falou, ó, chegamos no máximo da civilização, né? E essa ideia positivista, ela passa por esses estágios e se concentra no terceiro, né? O terceiro que é o científico. No terceiro estágio de desenvolvimento que a gente dá conta da natureza. Domina a natureza. Né? Matematiza a natureza. Estamos salvos agora. Porque nós não vamos mais passar fome, nós temos tecnologia, combustíveis, né? Dominamos a natureza. E aí na última linhazinha ali da concepção de história, que você está vendo no slide, a concepção, a ideia de história, ou a noção de história para esse senhor era que a história era linear. É uma sucessão de acontecimentos, sempre rumo ao progresso. Sabemos que não é bem assim hoje, mas essa ideia de progresso, de ordem, ela vem inclusive para a nossa bandeira. A nossa bandeira nacional, ela tem uma frase do Auguste Comte que foi adaptada. A frase toda era o amor como princípio, a ordem como meio ou base e o progresso como fim. Ela foi adaptada para a ordem e progresso, né? E passou a fazer parte da nossa bandeira no dia 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República. E aí a nossa bandeira então tem dizeres que são positivistas, é, fundamentados na filosofia desse expoente da filosofia positiva, que é o Comte. Um discípulo do Comte é o Émile Durkheim, que vocês estão vendo agora nesse slide que eu estou projetando. Tem um desenho a lápis dele ali, né? Ele é mais ou menos assim mesmo. E ele é visto como o fundador da sociologia. Agora, diferente do Comte, Durkheim é um sociólogo mesmo de formação. Ele tinha uma obsessão em criar um curso de sociologia para a formação do sociólogo mesmo, né? Ele consegue isso, né? Ele faz isso dentro desse lugarzinho que vocês estão vendo aqui na segunda imagem, ó, Escola Normal Superior, em Paris, França. Lá ele tem uma vida acadêmica, né? Ele ministra cursos de sociologia ali, com as mais variadas temáticas, né? É um senhor assim bastante aplicado, né? Dedicado. Para ele a sociedade é um grande organismo social vivo, né? Durkheim faz o tempo todo uma analogia desse organismo social com o corpo humano, o funcionamento de um é parecido com o do outro. Quando temos células doentes, essas células podem complicar, né, o funcionamento de um órgão
ou de um sistema do nosso corpo, podendo inclusive nos levar à morte. Vejam agora, né, com essa infecção, né, com essa gripe tão estranha, né, agora, ser internado de manhã com tosse e no começo da noite precisa ser entubado, tamanha deficiência respiratória, né, uma pneumonia crônica, aguda, terrível e que compromete todo o seu sistema respiratório por conta de células doentes, né, o vírus adoece essas células, desenvolve a doença, podendo inclusive evoluir para o óbito, que é aquilo que a gente vem é, presenciando. Não é à toa que a gente fala tanto em técnica e ciência, né? A confiança, a gente aposta na ciência para que essa centena de cientistas pesquisando a todo vapor no mundo inteiro chegue à possibilidade de uma cura ou de uma vacina, né? A crença é na ciência, parece que a gente retorna um pouquinho a esses senhores, né? É um estágio positivo de desenvolvimento. Eu acredito na ciência, né? A ideia deles era essa. Para o senhor Durkheim, né, o que ele está fazendo ali no momento é uma física social, é o quarta bolinha, porque ele queria usar da metodologia, vamos colocar assim, das ciências da natureza, da química, da física, da biologia, para tentar entender os fenômenos sociais, as relações sociais. O que hoje parece um absurdo fazia muito sentido na época. Ele chamava isso de física social, era conhecido como física, depois como sociologia. E a categoria analítica desse senhor, né, era ele analisava os fatos, as relações sociais, mas em especial aquilo que ele denominou aqui como fato social. A educação, por exemplo, para o Durkheim, que ele estudou muito, escreveu um livro chamava Educação em Sociologia, chama ainda, lá ele define as regras para a observação desses fatos, né? Os fatos sociais eles são anteriores, gerais e coercitivos. Isso quer dizer, dando o exemplo da escola, da educação. As regras na escola, que é um lugar de disciplina para o Durkheim, são anteriores a vocês, são para todos vocês e exercem uma força irresistível sobre vocês, que é a definição de fato social. Ouça, são maneiras de agir, de pensar e de sentir que são anteriores e exteriores aos indivíduos, para todos os indivíduos e exerce uma força irresistível sobre eles. Essa é a definição mínima de fato social. Seguindo. Essa imagem aí que está bem esquisitinha, mas ela nos informa algo. Essa nuvem que está. Você precisa preenchê-la com tradições, com padrões, um jeito de vestir, os nossos valores, a língua falada, as regras, as normas. E é como se essa nuvem, que eu chamo de nuvem moral, estivesse realmente pairando sobre nós. Os triângulos azuis são os indivíduos, né? Esses indivíduos eles estão se relacionando, trocando informações entre eles. Vejam as setas na horizontal, né, que vão e voltam. E você também tem essa nuvem pressionando os indivíduos. Ó. As setinhas elas pressionam os indivíduos ali para baixo. Isso quer dizer que pro Durkheim importa mais a sociedade do que os indivíduos isoladamente. Os indivíduos eles cumprem regras, é como se eles fossem obrigados, atraídos por essa nuvem moral que está acima de nós, né? Isso é uma ideia bem interessante do Durkheim. Ele chama essa nuvem também, às vezes, de consciência coletiva. Para o Durkheim é possível uma consciência coletiva. Se você for conversar esse tipo de coisa com um psicólogo, um psicanalista, que talvez não tenha conhecimento da sociologia, o que é improvável, ele deve conhecer os sociólogos também, é próximo da área. Essas áreas do conhecimento são próximas, história, sociologia, psicanálise, antropologia, ciência política, né? Ele vai dizer que não é possível uma consciência coletiva, mas é um termo da sociologia bastante importante
e que explica bastante coisa aí para nós, né? Ela não é, inclusive, a soma das consciências individuais, né? Como se fosse uma média dessas consciências individuais. Muito do que fazemos, a gente não quer fazer, mas a gente faz. Muito mais coisas a gente faz porque é obrigado e uma outra parte, talvez, porque a gente realmente tenha uma certa liberdade e possa escolher. Essa é a ideia do Durkheim. Para frente temos um segundo, ou melhor, terceiro senhor aqui, né, que é o Weber. Weber é um alemão. Ele morreu em 1920. E ele também tem uma categoria analítica que é diferente da do Durkheim, né? A do Durkheim é o fato social. O Weber é a ação social, que tem por objetivo compreender os sentidos. A sociologia que ele faz, analítica, tem como objetivo compreender os sentidos das ações sociais. Quais os nexos que elas determinam. E ele diz também que a imitação não é ação social. Nem tudo é ação social. Ação social é quando o comportamento de um indivíduo depende, está relacionado ao comportamento, à reação ou à não reação do outro indivíduo. Vou dar um exemplo, que não é muito bom esse exemplo. Começa a chover e eu abro um guarda-chuva. Isso não é ação social para o Weber, porque não depende do comportamento do outro. Eu abriria o guarda-chuva para me proteger da chuva de qualquer forma, se eu portasse esse guarda-chuva. Não seria idiota a ponto de não abri-lo. Mas aí tem uma outra situação. Chove e um senhor abre uma pequena banca, uma pequena mesa e coloca guarda-chuvas para serem vendidos. Põe o guarda-chuva ali para vender. E aí ele tem a intenção, ele sabe que choveu, e aí ele sabe que as pessoas vão precisar, e ele mais ou menos calcula e prevê a reação da outra pessoa, que vai ver se tem dinheiro suficiente, vai comprar o guarda-chuva ali às pressas. Portanto, ele faz meio que um cálculo matemático, racional, com relação a uma finalidade, que é vender o guarda-chuva e conseguir o dinheiro. E aí sim, são 4 tipos de ação social para o Weber, somente 4 tipos. A gente age de acordo com esses 4, informado por esses 4 tipos. Vamos lá. Primeiro é a ação social racional com relação a fins. Eu mensuro, eu calculo o que eu preciso fazer, as consequências para chegar à minha finalidade. Racional com relação a valores. Existe algo em mim que é íntimo, por exemplo, o valor da honra, e eu ajo a partir desse valor. Eu posso agir também de forma tradicional e espontânea, que é o terceiro tipo de ação. Ajo espontaneamente. Faço dessa forma porque o meu avô fazia, o meu pai fazia, então eu também faço. Eu nem penso sobre isso, por isso que eu retirei dali a qualidade de ser racional. Está escrito só tradicional, não está escrito racional mais. Eu faço de forma espontânea. E eu também posso agir motivado por um afeto, que pode ser, por exemplo, o ódio, a raiva, o amor. Então, o Weber mais ou menos se utiliza desse arcabouço aqui, desses conceitos que são meio que inacabados, mas nos ajudam a compreender as relações sociais. Weber trata de outros temas, um deles é o processo de racionalização do mundo, que ele chama de desencantamento, a consequência é o desencantamento, aquela vida sistemática da fábrica, de dentro da fábrica, o cumprir os horários, o, o sinal que toca para troca de turno, a sirene, né? A esteira, o cronômetro, a produção, o tempo é dinheiro. Ele disse que esse tipo de lógica capitalista, obsessiva, assim, ela também interfere nas outras esferas da nossa vida. As nossas, até mesmo dentro das nossas casas, né? Até mesmo nos nossos relacionamentos amorosos. A gente precisa render o tempo todo, precisa estar animado o tempo todo, precisa cumprir uma série de metas, né? O Weber disse que isso causa um certo desencanto do mundo e da natureza. Na natureza é mais específico.
a maneira que a gente vai dominando essa natureza, ela vai perdendo aquele encantamento que ela tinha até então. Para frente, o terceiro senhor aqui, que na verdade é o quarto, né? O Comte, então, Durkheim e o Sr. Weber, vimos até agora, e mais o surgimento da sociologia, vai revisando, surgimento da sociologia, Auguste Comte, Emile Durkheim e agora o Sr. Karl Marx. O Marx nasceu em Treves, que é o Império de Roma, mas a gente se refere a ele como um alemão. Ele tinha um amigo inseparável, que no desenho aí, na caricatura, está ao lado direito, que é o Friedrich Engels. Engels morre em 1895, Marx morreu em 1883. Eles desenvolvem um trabalho juntos, são muito próximos colegas. O Marx é uma pessoa de poucas condições econômicas, passava necessidade. E o Sr. Engels não, né? Era filho de industriais, os pais eram advogados, ele também tinha formação, era intelectual. Financiou assim muito da produção do seu colega Marx, que era muito inteligente. A categoria analítica para o Marx e para o Engels é a luta de classes. Né? É o título da lâmina, né, do slide. Karl Marx está a luta de classe. É um crítico ferrenho assim do capitalismo, né? Acredita que a classe trabalhadora vai se organizar para uma revolução e que essa tensão entre as classes ela não se resolve. Quais classes? Ele chamava de burguesia e de proletariado. Para isso ele desenvolve um método de análise. Os professores de história geralmente se utilizam desse método, que é um materialismo histórico dialético. Nós produzimos nossa vida a partir das condições materiais que a gente tem no momento. E aí essa passagem importante de que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas é o contrário, é a nossa atividade social, né, a nossa vivência, a nossa relação com os outros homens que acaba determinando aquilo que pensamos, a nossa consciência, os nossos valores. Que é uma frase bem importante, bem conhecida do Marx. O aforismo assim daquilo que eles chamavam de materialismo histórico dialético, que é fundamentado na contradição, né? Contradição entre as classes. As classes elas estão sempre em conflito. Próxima lâmina. Coloquei a mãozinha aí, a aula bem breve, né? Já estou com quase 28 minutos e queria deixar um recado para vocês. A aula ela não termina aqui, né? Ela continua no Google Classroom. É bom que vocês estejam sempre passando ou visitando ali a sala de aula de vocês. Lá estão os recados, as atividades, inclusive avaliativas. E é por ali também que eu consigo responder as dúvidas de vocês. Especifique, olha, é o Arthur aqui que tá com dúvida. Oi, professor, tal, não entendi isso. Você pode me indicar um vídeo? O que eu posso ler além disso? Fui tentar fazer um exercício e não consegui. Pode me ajudar, né? Tira essa dúvida para mim. É o meu trabalho, tá bom? Perguntem pelo Google Classroom e por lá a gente vai se comunicando, vai estabelecendo e estreitando assim nossas relações. E o professor ele sempre diz, né? Ah, eu estou à disposição, eu estou aqui para ajudá-los, tal. Na verdade, é, eu também preciso de ajuda de vocês, né? A situação é difícil. Eu preciso dos meus alunos, mesmo que seja assim à distância. A minha função social, e aí falando um pouquinho de sociologia pura, que é a função de professor, ela só existe porque vocês existem. E vice-versa. É dialético. Um existe porque o outro existe. Quando eu dou aula para vocês, eu também aprendo. Eu vou me modificando ao mesmo tempo que vou modificando vocês. Tá bom? Se tiverem dúvida, então, entre em contato pela sala de aula do Google. Um abraço, mesmo de longe, né? Sintam-se abraçados. E a gente se vê o quanto antes. Hoje eu sei que a gente se encontra com uma aula ao vivo de filosofia. Vai ser legal. Um abraço, pessoal. Boa noite, bom descanso aí. Tchau, tchau.